Esse é o PDF da aula, né? Eu já coloquei lá no Microsoft Teams, né? Aí o que eu gosto de ressaltar, né, que nesse curso a gente vai falar de diferentes filtros digitais, né? Aí um sinal digital importante para a gente é uma imagem em que esse sinal discreto, na verdade, é uma matriz de duas dimensões, né? E esse elemento aqui, né, por exemplo, um pixel da imagem vai ser o quê? Vai ser o elemento da linha I e da coluna J, né? Então a gente vai ter que esse elemento vai ser o elemento quê? X e J do meu sinal discreto. Então eu vou ter diferentes filtros para processar essa imagem. Nesse caso aqui, né, eu passei no filtro passa altas na imagem. Então eu removi todo o conteúdo de baixa frequência, ou seja, todas as pequenas variações da imagem eu reduzi a zero, ou seja, por isso que ficou tudo preto. Por exemplo, toda essa região aqui que praticamente não tem variação no sinal, você vê que ficou totalmente preto no sinal filtrado. Então esse é o objetivo de um filtro passa altas, né? Para você remover as variações, as baixas frequências do sinal e só ficar com as altas frequências, né? Você vê todas essas pequenas variações do sinal, né? Aí, por exemplo, vocês podem... Aí, vários algoritmos desses de filtro passa alta, filtro passa baixa, são utilizados em um pré-processamento em sistemas de reconhecimento de imagens. Por exemplo, você pode imaginar que para reconhecer essa bicicleta aqui, você não precisa de todo o conteúdo da imagem, todo o conteúdo de baixa frequência, você não precisa saber que aqui é branco, por exemplo, né? Você precisa saber que aqui é branco, né, que aqui é mais pretinho. Então, o que você faz? Antes de jogar para um sistema de aprendizado de máquina que vai reconhecer que aqui é uma bicicleta, você simplesmente tira todo o conteúdo de baixa frequência da imagem e você tenta trabalhar só com os contornos da imagem para identificar que aqui é uma bicicleta, né? Aí um algoritmo que faz isso, que eles chamam de ROG, né, que é histogramas de gradientes orientados, né? Que ele antes de você mandar para o algoritmo de reconhecimento de imagens, de bicicleta no caso, você remove todo o conteúdo de baixa frequência da imagem. Né? Então, para essa área que está super famosa, né, super popular de aprendizado de máquina, essa parte de DSP ainda é importante para o quê? Para você tentar pré-processar o seu sinal. Tá? Aí aqui nessa imagem você passou um filtro passa-baixo, está vendo? Então, aí no filtro passa-baixo aconteceu o contrário, né? Você vê que a imagem ficou meio borrada. Por quê? Porque você perdeu os contornos da imagem, você perdeu o conteúdo de alta frequência. Aí aqui, né, você vê que nessa imagem você tinha vários ruídos, né? E esses ruídos, novamente, eles acontecem rápido na imagem, né? Aí quando você passa um filtro passa-baixo, né, você remove todas as variações rápidas na imagem e você remove parte desse ruído, né? Um ruído que é um comportamento muito bom para esse tipo de um filtro que possui um comportamento muito bom para esse tipo de ruído é o filtro mediano, tá? O problema é que o filtro mediano não é um filtro linear. Aí filtros não lineares a gente não vai estudar nesse curso, tá? Por exemplo, um filtro não linear, a gente não pode descrever ele por uma convolução, né? Quer dizer, um filtro não linear não pode ser descrito por uma convolução. Aí, na aula passada a gente definiu as sequências, aí eu falei mais motivação e a gente falou desses sinais importantes, né? Os bloquinhos fundamentais para a gente, que é a gente tem um impulso, né? Que é simplesmente um palito, que é um palitinho que acontece na amostra zero aqui, tá vendo? Esse aqui é o impulso. E esse aqui é o impulso atrasado que está acontecendo na amostra M. Desculpa, esse aqui é o N menos M. Né? O impulso atrasado que está acontecendo no instante Mzinho. Tá? Aí a gente falou também que eu posso escrever qualquer sinal x de n como um somatório de impulsos. Tá? E depois a gente também mostrou o degrau unitário, que ele é simplesmente um sinal, né? Que ele é 1 para n maior ou igual a zero, mas ele também é o quê? 0 para n menor do que zero. Tá? Aí aqui só uma revisão da aula passada, né?
Aí aqui eu mostrei para vocês que dá para você escrever um impulso unitário, que é o palitinho acontecendo no instante zero, simplesmente com um degrau, né? Que seria assim, você tem um degrau que começa no instante zero, tá? Então ele começa no instante zero. Aí aqui 1, 2, aí eu simplesmente subtraí ele por um degrau atrasado, tá vendo? Esse degrau aqui atrasado, ele começa no instante 1. Né? Então, como ele começa no instante 1, eu simplesmente subtraí um sinal por outro, aí eu cancelei todos esses palitos que acontecem a partir do instante 1, aí eu fiquei com o quê? Eu fiquei somente com o palitinho que está acontecendo no instante 0, que é o impulso unitário. Aí, novamente, eu também consigo escrever um degrau através do somatório de impulsos atrasados. Né? Aí vai ficar o quê? Um somatório de impulsos atrasados. Né? Aí vai ficar o quê? Delta de n, que é o impulso que acontece no instante 0, mais delta de n menos 1, que é o impulso que acontece no instante 1, mais delta de n menos 2, e assim sucessivamente até o infinito. Isso que essa expressão aqui está dizendo, somatório de impulsos atrasados. Beleza, pessoal? Alguma dúvida dessa revisão rápida que a gente fez? Não consigo entender. Não. Beleza, pessoal? Então eu tento fazer, só para a gente consolidar que está tudo tranquilo aqui. Que sequência é essa aqui, pessoal? Em termos de palitinho, vai acontecer ter um palitinho de qual amplitude aonde? Vai ser um impulso para baixo ali no 2. Aumenta 2, né? Isso, menos 2 aqui. Isso. Mais um impulso de módulo π no menos 10. Isso, assim. Um impulso aqui de amplitude π, né? Para quando n for igual a menos 10. Beleza, Tonelli? Sim. E esse aqui, que sinal é esse aqui? No caso é o degrau, né? É o degrau, né? Porque eu coloquei esse palito aqui, que é o referente ao impulso unitário, e depois eu coloquei o degrau atrasado de uma amostra. Então você acaba tendo, na verdade, o próprio degrau, né? Que sequência é essa aqui, pessoal? É um impulso em zero negativo? Na verdade, tenta ver aí que não é isso não, Lucas. Tenta dar uma olhada aí para ver o que é. Pensa mais um pouquinho. Tá. Esse U menos N aí eu não entendi muito bem, não. O outro é Essa é a minha o... dúvida. Ele vai ficar na parte negativa? Seria isso? Porque olha só. Vou apagar aqui. Espera aí. Acho que é melhor fazer assim. Isso é bom, né? Porque olha só, o sinal U de N, né? Ele é o sinal que é o quê?
aqui ele é 1, né, para n maior ou igual a 0, né, e 0 para n menor do que 0. Né? Então, eu estou interessado em saber que sinal é esse aqui, ó. Que sinal é x de n, que é u menos n, né? Aí, x de 1, pessoal, é quanto? É 0. Não. Menos 1. X de 1 é quanto? Qual o valor de x de 1? Porque x de 1 é o quê? É u de menos 1, né, pessoal? Então, não é menor que 0. Isso. Aí u de Então, é menos 0. 1 dá o quê? Dá 0. Aí x... Opa. X de menos 1 é quanto? Aí é 1. Vai dar u de 1, que vai dar o quê? Que vai dar 1. Né? Aí x de 0 vai dar o quê? Vai dar 1 também. Então, o sinal que é esse u de menos n, na verdade é o quê? Se você continuar fazendo esse procedimento, vocês vão entender. Então, u de menos n é 1 para n menor ou igual a 0, né? E 0 para n maior do que 0. Beleza? É o degrau invertido, então. É o degrau que está indo, exato, o degrau que está indo lá de 0 até menos infinito. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter u de menos n, então seria esse sinal aqui, né, que está começando em 0 e vai até menos infinito. Aí a gente tem que u de n menos 1 é o quê? É o degrau que está começando em 1. Né? Aí vai ser esse cara aqui. Né? Então, esse sinal x de n, na verdade, é o quê? O sinal que é 1, desde menos infinito até mais infinito. Ele está atrasado. Esse u de n menos 1, ele está atrasado de uma amostra, né? Uhum. Se não fosse isso, aí ia ficar, tipo assim, o sinal é todo 1, né? Exceto em n igual a 0, que seria 2. Beleza, pessoal? Uhum. Então, isso aqui é só para vocês ganharem familiaridade com essas coisas. Né? Aí, isso aqui é só um pré-requisito para vocês, tá? Não sei se vocês lembram, né? Exponencial complexa, isso aqui vai aparecer bastante para a gente, né? Que é o sinal que é o quê? É j-teta, né? Que é igual ao quê? Cosseno teta mais j seno teta, tá? Tá. Aí, né, se eu tenho um número complexo, né, que é igual a... Imagina que eu tenho um número complexo que é x igual a A mais JB, a gente sabe que o módulo, né, de x vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada da parte real, né, que é A ao quadrado, mais o quadrado da parte imaginária, que é B ao quadrado. Né? Então, se eu estiver interessado em saber o módulo de E de J ômega, tá? De E de J teta vai ser o quê? O módulo de E de J teta vai ser a parte real ao quadrado, que é o cosseno de teta, mais a parte imaginária ao quadrado, que é o seno de teta. Tá? Então vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de teta mais j seno ao quadrado de teta. Né? Como a gente sabe também que cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta é igual a 1, né? Então a gente sabe... Peraí. Então a gente sabe, né? Então, como cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta é igual a 1, então a gente provou aqui que o quê? Que o módulo da exponencial complexa é sempre igual a 1, tá? Então a gente tem por isso que a gente fala, né, que você tem o círculo unitário aqui que tem módulo 1, tá? Aí para um determinado ângulo θ, né, a projeção dele no eixo x vai ser o cosseno, tá? O valor do cosseno, e a projeção no eixo y, tá? Vai ser o valor do seno, tá? Então, se meu θ, né, é 0, você vê que o cosseno vai estar aqui, né? Aí o meu cosseno vai ser igual ao quê? Isso aqui é o cosseno, né, que é o seno, tá? Então, se o meu θ é igual a 0, eu vou estar aqui, ó. Aí meu cosseno vai ser 1 e meu seno vai ser 0. Por outro lado, se eu tiver aqui meu cosseno, que meu θ é π sobre 2, vai ser o quê? Cosseno de π sobre 2
nesse ponto que é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Aí se eu tiver em π, vai ser o quê? Meu cosseno vai ser menos 1, tá vendo? E o seno vai ser, vai ser 0. Então, pessoal, esse E de Jπ, tentem fazer para mim, esse E de Jπ vai ser o quê? Qual o valor de E de Jπ? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês falarem, tá? Mas aqui eu quero saber qual o valor de E de Jπ. Se vocês não tiverem entendido essa explicação rápida aí que eu dei, só vocês falarem. É 1. É de Jπ. Não, não. Pensa mais um pouquinho. Então é menos 1. Isso, é menos 1. Então é menos 1. Porque vai ficar cosseno de π, né? Vai ficar cosseno de π mais J seno π. Aí eu tô aqui, ó. Π, né? Π é nesse ponto aqui, esse ponto em roxo, né? Nesse ponto em roxo, né, o seno é 0, tá vendo? Mas como eu tô do lado esquerdo, o cosseno vai ser menos 1, tá? Isso só completar para a gente ficar claro, né? Quanto que é o EJ3π? Também é menos 1. É, porque quando eu tenho qualquer... Porque, na verdade, isso aqui, né? Ó, EJ2π, Sim. né? Mais... Você pode pensar assim, né? Mais π. Esse 2π aqui, o que ele está fazendo? Ele só está dando uma volta completa. Falta o mesmo ponto. Né? Eu só dou uma volta completa e parei aqui, tá vendo? Aí depois eu faço mais π. Então eu voltei para o mesmo ponto. Então se eu tiver ali, ó, EJ5π, vai ser a mesma coisa, porque eu vou ter 2π que dá uma volta, mais 2π que dá outra volta, aí eu dou mais π, aí eu paro aqui. Entendeu? Beleza, pessoal? Sim. Sim. E o EJπ sobre 2 é quanto? É J. É J. Isso. Porque vai ficar o cosseno, né? Cosseno é 0 e o seno é 1. Isso, vai ficar cosseno de π sobre 2, exatamente isso. Beleza? A mesma coisa se eu tiver EJ2π mais, né, π sobre 2, aí vai ser J também, que esse 2π aqui ele só vai servir para dar uma volta completa no círculo unitário. Tá? Aí eu pergunto para vocês, como é essa sequência aqui? Imagina que eu tenho uma sequência, né, x de n, que ela vai variar com n, tá? Então ela vai ser o quê? Tá vendo? EJπn. Aí eu quero que vocês me digam que sequência é essa. Eu posso pegar, né, botar lá no Octave, tá? Aí, para ver que sequência é essa, eu quero saber que sequência é essa. Tipo, simplificar um pouco essa expressão aí. Tentem me dizer que sequência é essa, XGN e JPN. Vai ser o seno, né? Mas dá pra... Mas só os extremos. 1 menos 1. Isso, vai ser assim, né? Que vai ser o cosseno de πn, né? Mais J seno πn. Aí esse cara aqui, né? Vai ser igual a 0. Né? Aí vai ficar só o quê? Só o J seno de πn. Pô, falei tudo errado. É o contrário. Esse cara aqui vai ser igual a 0. Por outro lado, para quando n for igual a 0, né? Aí você Eu também começa aqui. confundi. Aí quando n for igual a 0, você vai estar aqui, né?
que vai ser cosseno de 0. Aí, ó, para n igual a 1, você vai... Aí por isso que para n igual a 0 vai ser 1, tá? Aí para n igual a 1, você vai estar aqui, ó. Aí vai ser menos 1. Aí para n igual a 2, você vai estar aqui. Aí vai ser 1. Para n igual a 3, você vai estar aqui de novo. Aí vai ser menos 1, tá? Aí para n igual a 4, você vai estar aqui de volta. Aí vai ser 1. Aí por isso que você vai ter a sequência que é menos 1 elevado a n. Tá? Então você vai ter a senode, a exponencial complexa com frequência π. Na verdade, esse sinal aqui que vai de menos infinito, né? Infinito, mas é o 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Beleza? É interessante que essa aqui é a frequência mais rápida que você pode ter num sinal discreto, indo de 1 menos 1, né? É interessante que num sinal contínuo, né, se você tem megahertz, você sempre pode ter uma frequência mais rápida indo para gigahertz, né? Mas para o sinal discreto, essa variação de 1 menos 1, né, é a mais rápida que você consegue ter, tá? Né, porque aí vocês podem já ficar claro, né? Porque, mas aí eu falo assim para vocês, né? Eu vou explicar isso melhor depois, né? Mas aí eu falo para você que essa aqui é a frequência mais rápida de todas, né? É o JPN, né? Aí vocês pensam assim, professor, mas o EJ3PN é mais rápido, tá vendo? Porque a frequência é 3π. Mas aí vocês já viram que, na verdade, o EJ3PN vai ser igual ao quê? Vai ser igual a EJPN. Então, na verdade, dá no mesmo. Porque você só colocou um 2π ali que dá uma volta completa. Tá? E que sequência é essa aqui? É J0N. Consegui identificar não, professor. Vai ser a mesma coisa, né? Vai ser, ó, cosseno de 0n mais j seno de 0n, né? Aí o cosseno de 0n vai ficar sempre o quê? Vai ficar... Cosseno de 0n vai ficar sempre aqui, não vai? Então vai ser 1, né? Sim. Aí, por outro lado, né, o j seno de 0n vai ser o quê? Vai ser igual a 0. Então você vai ter um sinal que vai ser 1 para qualquer n. Entendi. Entendeu? E é interessante que vocês observem o seguinte, ó, aqui eu tenho um sinal que tem frequência π. Você vê que ele muda bastante, tá vendo? Mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Então ele tem uma frequência alta. Por outro lado, um sinal que tem frequência baixa, 0, radiano por amostra, ele não está mudando nada, tá vendo? Ele é constante o tempo todo. Uhum. Então, tipo assim, com o tempo vocês vão vendo. Sempre que eu estou falando de um sinal de frequência alta, é um sinal que muda, tá? E um sinal de baixa frequência é um sinal que exatamente que ele fica paradão ali, tá? É um sinal DC. Tá? Isso é uma revisão importante, tá? Então, aí a gente continua falando dos outros sinais discretos, tá? Aí esse sinal discreto aqui é o cosseno, né? Que vai ser o cosseno de ômega n. Aí esse ômega pode ser qualquer valor, né? Esse ômega pode ser Aí esse ômega pode ser o quê? Pode ser π, né? Eu seria cosseno de πn. Aí cosseno de πn a gente já sabe que vai ser igual ao quê? Menos 1 elevado a n. Tá? Aí a frequência angular dessa senode é W, radianos por amostra, tá? Aí a nossa frequência vai ser igual ao quê? Que a gente já tinha aprendido, né? Que não é angular, né? Que é ômega dividido por 2π, tá? Aí o nosso período da senode vai ser o quê? O período que é T vai ser igual ao quê? 1 sobre F, né? Então, nosso período vai ser igual ao quê? 2π sobre W. Beleza? Aí eu dou esse exemplo aqui, tá vendo? Xn, que é igual a cosseno de 2π sobre 16n.
né? Então, nesse caso, minha frequência é o quê? Qual é a frequência da minha senoide? 2π sobre 16. Aí, se eu quiser saber o período vai ser o quê? 2π sobre ômega. Então, vai ser 2π vezes 16, que dá igual a 16. Então, isso significa que esse cosseno ele vai se repetir ao quê? A cada 16 amostras. Então, vocês podem ver que é o que está acontecendo aqui. Tá vendo? Ele começa em 4, aí aqui eu tenho 8 amostras, tá? Aí ele vai se repetir de novo nesse ponto aqui, tá vendo? Então, você vê que é um cosseno, e ele tem o formato do cosseno, né, dessa oscilação. Você vê que ele começa em 1, né? Mas a cada 16 amostras esse cosseno vai se repetir. Tá? Aí vamos só analisar aquele exemplo que eu dei, né? Imagina esse cosseno de πn, tá? Qual o período desse cosseno, pessoal? A frequência angular dele a frequência angular dele é π, né? Então, aí a frequência, né, dele é o quê? Vai ser π dividido por 2π, não é? Então vai ser meio. Isso significa que o período dele vai ser 2, né? Ou seja, a cada 2 amostras ele se repete. E é exatamente isso, né? Porque ele é 1 menos 1. Aí eu começo aqui, né? Então você vê que depois de 2 amostras, está vendo? O sinal está se repetindo, porque ele é 1 menos 1, 1. Então depois de 2 amostras ele se repete. Tá? Alguma dúvida nesse slide, pessoal? Por enquanto tá tranquilo, né? Sim. Aí isso aqui é só uma referência do que eu já falei com vocês, está nos slides anteriores, que é esse cosseno aqui, né? Então vocês observam que nesse caso aqui eu criei um sinal que ele possui uma frequência diferente, tá vendo? Que é esse ômega zero aqui. E qual é a frequência ômega zero que eu coloquei? O ômega zero é simplesmente um ômega, tá? Mais 2κπ. Tá? Aí, né, se eu simplesmente fizer a distributiva, tá vendo? Eu tenho cosseno de ômega n mais cosseno de 2κn. Né? Que se a gente usar aquela propriedade lá do cosseno da soma, né, vai ficar o quê? Cosseno de ômega n, né, vezes cosseno de 2κn. Só que a gente sabe que esse cosseno de 2κn ele só está fazendo o quê? Ele só está dando voltas, né? Dessa forma, esse cara vai ser sempre o quê? Vai ser sempre 1. Então, isso implica que o cosseno de uma frequência que é uma frequência básica, tá vendo? Ômega, que é uma frequência ômega mais k voltas no círculo unitário, vai corresponder simplesmente ao quê? Ao cosseno de ômega n. Aí eu digo o que aqui? Ó, isso significa que para sinais discretos existe uma ambiguidade na definição da senoide, ou seja, porque a frequência ômega e a frequência ômega mais 2κπ, na verdade, vão corresponder à mesma frequência. Tá? Aí o que isso significa? Significa, tá vendo, que o cosseno de 0n é igual a sempre 1. Cosseno de 2πn, tá vendo, vai ser 1 também, porque simplesmente eu adicionei uma volta, tá, na frequência 0. E o cosseno de 4πn é a mesma coisa. Né? Aí se eu fizer a mesma coisa, ó, cosseno de πn vai ser igual ao quê? A quem, pessoal? Vai ser igual a cosseno de, né, seria cosseno de π, né, mais 2π, por exemplo. Só que esse 2π que eu estou adicionando ali, ele só está contando o quê? Com uma volta inteira, então ele não modifica meu sinal. Então o cosseno de πn vai ser igual ao quê? O cosseno de 3πn, que é igual ao quê? Que é igual a menos 1 elevado a n. Então o que eu quero dizer aqui é que, na verdade, qualquer frequência, né, que está além se eu somar 2π ou 4π, né, em qualquer frequência, na verdade eu vou obter a mesma frequência que eu tinha antes. Né?
Aí por isso que quando a gente analisar o sinal, a gente só vai analisar o sinal se a gente tirar uma transformada de Fourier para saber quais frequências que tem no sinal. A gente só precisa analisar as frequências que existem entre menos π a π. Por quê? Qualquer frequência, além da frequência de menos π a π, elas são repetições. Esse slide é mais abstrato, mas posso ir para o próximo? Vocês entenderam a mensagem aqui? Sim. Entendeu, Tonelli? Tudo tranquilo? Assim, eu só não entendi muito bem como que a gente vai validar de 0 a π. Qual Fala de exemplo, novo. qual exemplo que a gente não conseguiria validar de a frequência de 0 a π? Eu não entendi, não. Não, você explicou Uhum. que a gente sempre vai validar a frequência de 0 a π. Isso. Mas qual o exemplo se a gente poder tentar fazer esse trabalho? Para analisar? É, Eu acho que eu entendi essa pergunta, mas por exemplo, é interessante para a gente tentar entender, por exemplo, quais componentes de frequência que tem no sinal, né? Isso pode ser interessante para saber, por exemplo, de um aplicativo, de uma aplicação, por exemplo, de reconhecimento de sinais de voz, né? Aí o que ele pode fazer? Ele pode tirar a transformada de Fourier, e o que a transformada de Fourier faz? Ela tenta ver quais frequências tem no seu sinal de voz, né? Aí o que esse aplicativo, aplicação de reconhecimento de fala, né, de quem é o locutor, vai ver? Aí fala assim, pô, na voz do Tonelli, né, ele quer saber, por exemplo, se quem falou aquele áudio fui eu ou foi você, né? Aí ele vai analisar, aí vai ver, pô, na fala do Tonelli tem muitas baixas frequências, né? Mas eu sei, né, porque essa rede neural já foi treinada, eu sei que isso não pode ser o Tonelli, porque a fala do Tonelli não tem baixas frequências, ou seja, a voz do Tonelli é mais aguda, então, na fala do Tonelli, na verdade, né, eu vou obter o quê? Eu vou obter mais altas frequências, né? Então, eu tiro uma transformada de Fourier para saber quais exponenciais complexas que estão na sua voz, né? Aí, no caso, se você tiver uma voz mais aguda, eu vou encontrar o quê? Mais exponenciais complexas. Então, as, as exponenciais complexas da sua voz, elas vão estar o quê? Digamos, elas vão estar entre π sobre 2 e π. Como, digamos, minha voz é mais grave, aí ela vai ficar concentrada entre 0 e π sobre 2, que são baixas frequências. Mas o que eu quero dizer é que se eu já analisei quais frequências que tem na minha voz, né, entre 0 e π, entre menos π e π, eu não preciso analisar o que vai acontecer para outras frequências além de 0 e 2π, porque o que tiver acontecendo, porque se minha voz tem a frequência π, ela também vai ter a frequência 3π, porque é a mesma. entendi. Entendeu mesmo? Sim, se vai repetir não faz sentido. Porque, tipo assim, se minha voz tem a frequência de π, ela vai ter a frequência de 3π, de 5π, entendeu? Porque é a mesma frequência. Mas então vai ser sempre periódico. Exatamente, a frequência, né? Mas é interessante lembrar aqui, né? Eu pensei que dependendo do exemplo não fosse acontecer periódico, pudesse acontecer de maneira aleatória. Não, é sempre, tipo assim, isso é uma característica do sinal. Então, para qualquer aplicação, em qualquer situação, sempre, né, se o que estiver acontecendo para a propriedade que você tiver para a frequência π, né, vai ser quer dizer, a propriedade que você tiver para a frequência ômega 0 vai ser a mesma propriedade que você vai ter para a frequência ômega 0 mais 2π, mais 4π, o que for, entendeu? Entendi. Mas é interessante observar que essa periodicidade que a gente está falando aqui é para o ômega, não é para o N. Beleza. Beleza? Porque aqui, tá vendo, nesse slide eu vou estar falando de periodicidade para o N. Aí, tá vendo? Ó? Aí estou falando que uma sequência discreta, ela é periódica no tempo, um período N, se o quê? Se para qualquer N, né,
o que tiver acontecendo, tá vendo? O que tiver acontecendo para x de n, né, o x de n vai ser sempre igual ao quê? Ao x de nzinho mais nzão, tá? Então, essa é a definição do sinal periódico. Né? O x de n vai ser sempre igual ao x de nzinho mais nzão para qualquer que seja o nzinho. Então, o sinal se repete, né, depois de nzão amostras. Beleza, pessoal? Todo mundo concorda com essa definição aí de sinal periódico? Sim. Então a gente vai analisar aqui para uma senoide, porque é interessante que a gente vai ver aqui que parece esquisito, né? Mas para o sinal discreto, ele nem sempre, uma senoide discreta, ela nem sempre vai ser periódica, tá? Então a gente vai ver alguns casos aqui, né? Então, nessa equação 19 aqui, né? Isso aqui eu simplesmente pluguei, tá? A definição de sinal periódico, né? Então, o sinal vai ser periódico se o quê? Se o cosseno de ômega n for igual ao cosseno de ômega nzinho mais nzão. Não. Eu simplesmente apliquei essa definição aqui, tá? Em que no lugar do nzinho eu tenho nzão mais nzão. Só que a gente sabe, para que isso seja verdade, eu vou ter que ter o quê? Eu vou ter que, né, na verdade, esse sinal aqui, ó, ele vai ter que ser igual ao quê? Né? Vai ter que ser igual ao cosseno de ômega nzinho mais 2kπn. Né? O que eu quero dizer? Esse sinal vai ser periódico se essa contribuição aqui, que for o ômega n, ele simplesmente está contribuindo o quê? Com voltas completas no círculo unitário. Né? Então, eu vou ter um sinal periódico se o que for verdade? Se ômega n for igual a 2, desculpa, isso vai ser, se o quê? Esse sinal vai ser periódico se o meu ômega nzão for igual ao quê? For igual a 2kπ. Na verdade, K2π fica mais claro. Ômega nzão foi igual a K2π. Então, tá vendo? Meu sinal vai ser periódico, né? Porque cosseno de ômega n vai ser igual a cosseno de ômega nzinho mais ômega nzão. Então, esse sinal vai ser periódico se o quê? Se ômega nzão for igual a K2π. Né? Aí, qual a condição, né, que esse... Aí, qual vai ser meu período? Meu período vai ser nzão, que é igual a K vezes 2π, dividido por ômega. Né? Tá? É por isso que eu tenho essa expressão aqui. Então, meu período vai ser o quê? Vai ser o menor nzão, tá? Que isso aqui é a expressão para nzão ali. Só que eu tenho que lembrar o quê? Que esse K, tá? Tem que ser um número inteiro, tá? Porque eu tenho que estar dando voltas completas no círculo unitário. E esse argumento aqui, que é o 2π sobre ômega, ele também tem que ser um número inteiro. Tá? Então, vamos fazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar. Espera aí, a caneta travou, mas ela destrava rápido. Isso. Então, olha só. Nesse caso aqui. Então, né, eu quero checar se meu sinal... Quero obter o período do meu sinal. Então, se esse sinal é periódico com período P, né? É que a caneta está bugando aqui. Se o sinal é periódico com período P, cosseno... Tá ruim aqui, pessoal, mas daqui a pouco vai melhorar. É que não está escrevendo.
Deixa para lá. Então, vou abrir de novo aqui. Então, se o sinal é periódico, vai ser o quê? Cosseno de 12π, né? 12π sobre 5n vai ser igual ao quê? Vai ser igual a cosseno de 12π, 12π sobre 5, né? N mais Nzão, né? Só que para que esse sinal seja periódico, tá vendo? 12π dividido por 5n mais Nzão vai ter que ser igual ao quê? Ao 12π sobre 5n mais k vezes 2π, né? Aí esse 12π dividido por 5 vezes nzinho ele vai cortar, porque está dos dois lados, então meu nzão vai ter que ser igual ao quê? Ao 2π dividido por 12π vezes 5k, tá? Né? Então eu tenho que escolher, para obter o menor período, eu tenho que escolher o quê? O menor valor de k, só que o k tem que ser inteiro. Aí vocês podem observar que se eu escolher k igual a 6, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter o período de 5. Tá? Aí eu pergunto para vocês aí, tudo que eu falei nesses dois slides faz sentido? Ele que eu tô analisando aqui. Tranquilo. Tudo começa aqui, tá vendo? Porque para o sinal ser periódico, né, eu tenho que somar um nzão ao nzinho e eu tenho que obter o mesmo cosseno anterior. Só que isso só vai ser possível se o quê? Se o ângulo que eu estou somando ele for um múltiplo de 2π, porque é um jeito de eu, tipo assim, de eu andar e eu terminar no mesmo lugar, entendeu? É por isso que eu boto, ó, cosseno de 12π dividido por 5 vezes n, né? A condição para ele ser periódico é que o quê? Cosseno de 12π dividido por 5 vezes nzinho mais nzão. Só que para ele ser periódico, isso tem que ser igual ao quê? Cosseno de 12π dividido por 5 nzinho mais 2kπ. Ou seja, para o sinal tem que ser periódico, a única contribuição, né, desse 12π dividido por 5 vezes nzão tem que ser igual a um 2kπ, ou seja, tem que ser igual a voltas completas no círculo unitário. Isso que eu fiz, tá vendo? Ficou 12π dividido por 5 vezes nzinho mais nzão, que é igual a 12π dividido por 5 vezes nzinho mais 2kπ. Tá? Então, meu nzão vai ser igual ao quê? 2π vezes k vezes 5, tá? Dividido por 12π. Aí, escolhendo k, porque k tem que ser um inteiro, tá? K tem que ser um número natural. Aí, escolhendo k igual a 6, eu consigo cancelar esse 6 que fica no denominador. Aí eu vou ter que meu nzão, que é o meu período, vai ser igual a 5. Mas por que tu inverteu a fração ali de baixo? Porque ficou assim, né? Ficou 12. Ao lado esquerdo ficou como? É 12π dividido por 5, não é? Vezes nzão, que é igual a k2π, não é? Não é isso? Sim. Aí você vê, né? Aí o nzão vai ficar o quê? Vai ficar k vezes 2π vezes 5 dividido por 12π. Ah, tá. Não, é porque ele tá nzinho, eu tava confundindo. Ah, tá. Porque o nzinho, na verdade, tem dos dois lados, aí você corta. Mas ali no caso, na equação de cima é o nzão que a gente tá usando. Ah, você quer dizer esse cara aqui? Não, do lado do 12π. Esse Tá. cara aqui? Não. Na equação à direita. Então, nessa equação de direita você tem um nzinho, só que esse nzinho aqui, né, ele vai cortar com esse nzinho aqui, ó. Aí Tá, por isso que ele some. tá, vai ficar equivalente ao nzão ali, porque vai estar multiplicando. Isso, aí só sobra o nzão. Aí, só que esse
Só que esse 12π, né, dividido por 5, ele está multiplicando os dois caras, né? Aí ele tá, como ele está multiplicando 12π, ele vai passar para o outro lado dividindo. Beleza? Aí o nzão vai ser igual a 5. Entendi. Beleza? Aí, olha, aí o que acontece? Se vocês forem fazer o mesmo procedimento nesse caso, vai ficar o quê? 0,02 n mais 3, né? Na verdade, para ele ser periódico, você vai ter que ter o quê? 0,02 nzinho, né? Que é exatamente, ó, pessoal. Você vai ter que ter isso aqui, ó, cosseno de 0,02 n mais 3 tem que ser igual ao quê? Cosseno de 0,02 n mais nzão mais 3, tá? Aí, para ele ser periódico, você tem que ter o quê? Tá vendo? Que esse 0,02 n mais nzão tem que ser igual ao quê? Ao 0,02 n mais 2kπ, ou seja, a única contribuição desse nzão que aparece tem que ser o quê? Tem que ser que ele é igual a um 2kπ. Né? Mas olha o que acontece. Aí a mesma coisa que eu expliquei no anterior, tá vendo? Aí o 0,02n ele possui dos dois lados, então ele some. Então você vai ficar o quê? O nzão vai ser igual a 2kπ dividido por 0,02. Né? Aí eu estou interessado, né? Só que o meu nzão tem que ser o número inteiro, entendeu? Porque ele é o período para um sinal discreto. Aí eu pergunto para vocês, né? Qual o valor de k, tá, que me garante que o n vai ser o número inteiro? O K não tem que ser um número inteiro? Isso. Não, obrigatoriamente vai ser um número inteiro. Então, só que não tem nenhum número inteiro k que vai fazer com que o nzão seja o número inteiro também. Porque ele está multiplicando por P, né? Exatamente. Você vê que na letra A deu certo, por quê? Porque no numerador tinha aquele π, aí o π cortava com o π do denominador. Então, nesse Entendeu? caso não dá, não vai se cancelar. Nesse caso a sequência é aperiódica. Então já dá pra definir que se no período não tiver π, não vai dar certo. Não, com certeza. Então, mas o que é importante saber aqui é que nem toda sequência que é um cosseno, né, no caso discreto, vai ser uma sequência periódica. Beleza? Entendi. Então aqui eu vou falar desses sinais de sistemas discretos no tempo, né? Então essa aqui é uma definição bem geral, que um sistema discreto no tempo é simplesmente um sistema, tá vendo? Que aí eu defino ele como um operador H para facilitar a minha vida, mas é simplesmente um sinal que um sistema que tem como entrada um xnzinho, que é uma sequência, tá? E tem como saída outra sequência que é o y de n. Tá? Então esse aqui é como se fosse o sistema H, né? Que ele recebe como entrada uma sequência xn e ele tem como saída uma sequência y de n. Tá? Aí a nossa primeira definição que é importante para a gente, né? O que é um sistema linear, pessoal? Vocês lembram? Que não varia no tempo? Não, isso aí seria o sistema invariante no tempo. Tá bom. Um sistema linear ele tem a propriedade, tipo assim, se você botou uma entrada... propriedades, então, né? Você tem essa primeira propriedade, tá vendo? Que se você... Né, você tem primeiro assim, que o y de n, tá? É o hzão, né? Aplicado ao xn, tá? Aí o que acontece? O que é a propriedade, o que é a linearidade? A primeira propriedade é que se você coloca um sinal na entrada dele, um sinal com amplitude A vezes maior, né? Você está multiplicando, tá vendo o Azinho, você está multiplicando o xn por Azinho, ou seja, se na entrada desse sistema
se a entrada é A vezes maior, né, a saída vai ser o quê? Tá vendo? A vezes maior. O Azinho vai para fora. E tem outra propriedade que é o seguinte, se você botar na entrada desse sistema, né, se você colocar na entrada desse sistema a soma de duas entradas, a soma de dois sinais, tá? A saída vai ser o quê? Vai ser simplesmente as somas das saídas se você tivesse aplicado essas saídas individuais. Então aqui você tem, tá vendo? H de A de xn, então se eu botei na entrada desse sistema um sinal com amplitude A vezes maior, a saída vai ser simplesmente, né, uma amplitude A vezes maior, tá vendo? Que o Azinho vai para fora. E aqui é o quê? Se eu coloquei na entrada desse sistema a soma de dois sinais, né, a saída vai ser o quê? Novamente a soma de dois sinais. Isso é importante porque imagina que você projeta um sistema que faz determinado efeito na voz da pessoa, tá? Aí essa primeira propriedade do Azinho vai dizer o quê? Se eu falar mais alto, eu não vou mudar o efeito. Simplesmente, se eu falar mais alto, o efeito vai ser o mesmo, só que na saída eu vou ter a minha voz com efeito, só que também amplificada. Vocês entenderam esse exemplo que eu dei, pessoal? Sim. Sim. Então, aí outra propriedade da linearidade, né? Significa o quê? Se eu tenho duas pessoas falando juntas, tá? Né, e eu aplicar esse filtro nas duas pessoas falando ao mesmo tempo, o efeito, né, desse filtro, né, não vai se perder. Ou seja, vai ser o mesmo do que se eu tivesse aplicado o efeito individualmente a cada uma das pessoas. Porque imaginando, você tem um efeito que funciona bem quando uma pessoa está falando sozinha, né? Mas pode ser que quando elas estão falando juntas, de certa forma, o efeito se perca, né? Aí esse é um problema, mas na verdade a propriedade da linearidade garante que você tem as duas pessoas falando juntas, ou seja, a soma dos sinais, na verdade o efeito vai ser o mesmo do que se essas pessoas estivessem falando juntas, tá? Então essa é a propriedade da linearidade, que é muito importante. Você tem outra propriedade da invariância no tempo, que ela é bem intuitiva também, tá, pessoal? A propriedade da invariância no tempo diz o seguinte, né? Tentem, quer dizer, antes de eu falar, vê se você tentem entender, ler a equação 28 e 29, né? E ver se vocês conseguem interpretar aí o que é um sistema invariante no tempo. Né, eu boto na entrada, tá vendo xn, aí na saída eu obtenho hy de n, tá? Aí se eu coloco na entrada, né, um sinal atrasado de n0 amostras, né, na saída eu tenho um sinal atrasado de n0 amostras. Faz sentido isso, pessoal? É porque isso é bem bom, né? Porque, tipo assim, sei lá, eu tenho um sistema que faz um efeito na voz. Então, se eu falo agora e obtenho algum efeito, né? Só que eu posso ter escolhido e eu ter falado simplesmente 5 segundos depois, tá? Então, se eu falei 5 segundos depois, o efeito vai ser o mesmo. Só que a saída, como eu falei 5 segundos depois, a saída também vai estar atrasada de 5 segundos. Entendeu? Mas o que é importante é que o efeito não foi alterado por eu ter falado depois, entendeu? Então o efeito é o mesmo. A única coisa que aconteceu, se eu falei depois, a saída vai sair depois. Seria problemático se acontecesse alguma coisa assim, tá vendo? Se o Y, se o H, imagina que se eu tivesse assim, né? Se o H de X de N menos N0 fosse o quê? Imagina que se fosse um Y de N vezes N0, tá vendo? Que aí você estaria mudando o sinal, porque você estaria multiplicando por N0, mas a única coisa que aconteceu foi o quê? Que você multiplicou, que você atrasou também a saída, ou seja, se a entrada está atrasada, a saída ficou atrasada também.
Beleza, pessoal? Conseguiram entender bem a invariância no tempo? Sim, faz sentido. A causalidade, ela é mais difícil de entender, tá? Mas pela definição dá para entender bem aqui, tá? Olha só, o que é causalidade? Eu digo para você, essa é a condição. X1, eu tenho dois sinais que eles são iguais, tá? Para n menor do que n0. Então, né, eu tenho dois sinais aqui, ó. X de 1 de n, tá? Tá? E eu tenho x2 de n, tá? Que são iguais até n0, tá? Então, eles são iguais até n0. Aí, o que esse sistema diz? Se h de se x1 de n e x2 de n são iguais até n0, né? Então, as saídas aqui, ó, as saídas do sistema quando eu coloco x1 na entrada e quando eu coloco x2 na entrada, tá? As saídas também têm que ser iguais até n0, tá? Se x1 e x2 são iguais até n0 eu garanto que as saídas são iguais, né? Mas por que isso é importante? Porque isso me diz, né, que esse sistema H não depende de amostras futuras, tá? Porque x1 de n e x2 de n, eles podem ser diferentes, né? X1 de n e x2 de n, eles podem ser diferentes depois de n0, tá? Né? Só que se o sistema é causal, ele não vai depender das amostras depois de n0. Então, se a entrada até n0, né, se x1 de n e x2 de n forem iguais até n0, então, se o sistema é causal, as saídas também têm que ser iguais até n0. O que vai acontecer depois de n0 ninguém sabe, tá? Aí, por exemplo, o que seria um sistema não causal? É um sinal que você tem assim, ó, y de n, tá vendo? Seria um y de n que é igual a x de n mais 1, tá vendo? Porque para calcular o meu y de n atual, eu estou dependendo de uma amostra futura. Fez sentido essas definições aí, pessoal, de causalidade e invariância no tempo? Sim. Né, você vê se o sistema é causal, quando x1 de n é igual a x2 de n para n menor do que n0, tá? Produz o quê? Tá vendo? Produz que a saída também são iguais para n menor do que n0, tá? Então eu vou passar de dever de casa, por favor, para semana depois do carnaval. Isso é exemplo do livro, então se vocês realmente não tiverem conseguindo fazer, estudem a resposta no livro, tá? Eu quero que vocês classifiquem e me provem direitinho se esse sistema A aqui, tá? Se ele é linear, invariante no tempo e causal. Então, de dever de casa, eu também faço esse aqui também. Esse sistema é linear, se ele é linear, invariante no tempo e causal. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Beleza, então nossas aulas voltam sem ser na próxima semana ou na outra, né, pessoal? Na terça-feira, beleza? No dia 23, Eu acredito que seja isso, né? Que dia é hoje? hoje é 10. Hoje é 10, isso, 23. Beleza? Então, de dever de casa, façam uma revisão do que a gente deu na aula dessa semana, né? E façam esse exercício aí, letra A e letra B, para mim, por favor. Tá bom, pessoal? Beleza, professor. Beleza, então até semana que vem. Valeu. Beleza, valeu, Valeu, professor. tchau, tchau.